Na paz do Senhor Jesus. Depois nós conversamos um pouquinho, vou aproveitar que vocês já estão sobre os vossos pés. Quero convidar-lhes a abrir a palavra do Senhor na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Aos Colossenses, capítulo de número 3, do versículo 8 ao versículo 17. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, do versículo 8 ao versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor, está na tela também. Não deixa de carregar o teu kit crente, porque se falta luz, a informática falha, e por um bom tempo nós fomos conhecidos como Bíblia. É verdade ou não é? Dia da Bíblia, semana passada, então, kit crente, não abandone ele nunca. Ainda mais nós da Bleia. Uma Bíblia, uma harpa e um lenço. A Bíblia para meditarmos na palavra do Senhor. A harpa, eu sei que você tem o seu iPhone, iPod, tantos dispositivos, bênção. E um lenço. O lenço não tem jeito de você colocar no celular. Para que o lenço, pastor? Somos pentecostais, sim. Amém? Quando o Espírito Santo visitar a tua alma, o teu coração vai correr lágrimas. E aí? Você vai enxugar com paletó? Com a borda do vestido da saia? Não vai dar. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem como os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Todos juntos, e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Toma os vossos assentos. Amados, o Senhor, que privilégio estar com vocês. E aí, tem alguns doidos por aqui, amém? Primeiro doido, pastor Júlio César, de nos convidar. Segundo doido, a igreja que concordou com ele. E o terceiro doido, o pastor Joel, por ter aceitado. Eu não saio da minha congregação, de forma nenhuma. Não tem agenda, quem tem agenda é a congregação que eu pastoreio. Não critico quem tem, amém? Pastorei a congregação de Correia. Se você for a Petrópolis, passar pela União Indústria, você vai chegar perto de uma autopeça chamada Pavão, tem uma igreja bem na curva ali. Há 16 anos, era para ficar 2, estamos a 16. Deus sabe de todas as coisas. Não me sinto capacitado para estar aqui. Já tentei umas 4 vezes ouvir o pastor Marcelo, mas por causa da agenda dele, não coincidiu. Amo estar sentado ouvindo a palavra do Senhor.
Graças a Deus, levei o pastor Júlio César numa conferência missionária, porque quando eu cheguei na cidade de Petrópolis, vindo de uma aditância militar, fui adido militar na Colômbia, pastoreei os índios Ticuna por 5 anos, a etnia Ticuna, tinha outra etnia, mas a etnia Ticuna estavam sem pastor na época, e quando eu cheguei no aeroporto, ninguém sabia que eu ia para lá, mas as coisas que Deus faz, ninguém entende também. Quando eu cheguei no aeroporto, fui 1 mês antes, depois a família foi, fomos preparados pelo exército para ir para lá. No aeroporto estava escrito, Bienvenido Pastor Ruel. Eu peguei a minha farda, entrei na viatura, quando eu coloquei o pé no estribo da viatura, para ir para o quartel, o Espírito Santo falou assim, pergunte ao motorista, por que aquela placa está estendida? Eu virei para ele, tudo espanhol, meio castelhano, perguntei para ele, falou, olha, eles estão esperando um pastor que está vindo do Rio, porque eles estão sem pastor há muito tempo e diz que o pastor é militar. Aí a perna tremeu, eu voltei no aeroporto, tirei a farda, coloquei minha roupa civil e falei para o motorista assim, vai lá e pergunta para eles se eles têm o nome do pastor completo. Aí o motorista tem que obedecer, porque era militar, deixou a viatura, desligou e foi lá e trouxe Joel Pessata do Nascimento. Eu peguei meu saco VO, verde oliva, que estava com todas as minhas tralhas dentro, botei dentro da viatura e falei, olha, pode ir embora para o quartel, se apresente ao coronel, diga para ele que eu vou mais tarde. E um culto ticuna dura 6 horas. Se vamos alabar a Deus, tenemos pastor. Me apresentei a eles e na hora nós estamos sem fazer culto, porque não temos pastor. E fomos adorar o Senhor num culto de 6 horas. Isso é o que Deus faz. Nunca ninguém me ajudou missionariamente, nunca ninguém, igreja nenhuma. Quem me sustentou por 5 anos foi o Exército Brasileiro. Fui soldado, fiz a famosa ESA, muito jovem deve saber. Cheguei a capitão do Exército, estou na reserva já há 7 anos. Já me chamaram 8 vezes para voltar. Eu disse não, 8 vezes porque eu quero fazer a obra do Senhor. Aonde o Exército nos mandou, ali está minha esposa, fica de pé, esposa, irmã Sirlene. Estou acompanhado do pastor Luiz Carlos, que já orou aqui. Se vocês olharem as lives da ADP, da Assembleia de Deus de Petrópolis, toda sexta-feira, você vai ver esse homem orando durante 40 minutos. Ordem do reverendo, homem que ora, monte, tem joelho de camelo para orar. Amém? Amados, uma honra, pastor Júlio César, para mim uma referência. Primeira vez que eu ouvi do nome dele em 2007, quando eu pisei nessa cidade. Foi como referência de missionário, que cuida de missionários. Esse ano de 2025, o pastor me escalou como líder de missões da ADP, da Assembleia de Deus de Petrópolis, pastor Timóteo. Sabe que nós estamos aqui. E eu comecei a conversar um pouquinho, porque eu estou tremendo. Eu sou um homem muito simples, sou do interior de Minas. Zona da Mata Mineira. Roça! Saí de lá com 17 anos de idade para fazer um concurso. Meus pais ainda moram lá. Meu pai é um pastor wesleyano com 87 anos. Minha mãe. Estamos numa conferência missionária. Uma conferência da Escola Bíblica Dominical, melhor dizendo. Sim, vou falar uma frase que eu ouvi a minha mãe todo dia praticamente. Crente, criado, crente frequentador da Escola Bíblica Dominical, nunca vai se desviar da presença do Senhor. Agora olha para cá. Está aqui a prova. Amém? Era doido para jogar bola. Tem um filho que é profissional da bola. Está em Brasília, no Gama, jogando. Era doido. E nós íamos de charrete para a escola dominical. E aquela charrete que carrega a gente. E eu ficava atrás, ali atrás. Quando passava perto do campo de futebol, o que eu fazia? Puf! Pulava da charrete sem ela ver. Ela não brigava, jogava bola, não ia para a escola dominical. A hora que eu chegava em casa, se corresse era pior. 2 varas de goiaba. Você já apanhou de vara de goiaba? Eu vou te contar só uma. Um dia ela pegou 3.
e eu fiquei a semana sem ir na aula, porque soltou o meu couro da perna. E a gente ia para a escola de short. Como é que eu ia explicar para os colegas? O couro da perna aqui, ó. Aqueles vergões ficaram machucados, deu casca. Mas eu posso te contar algo? Eu me arrependo quando eu pulei e as lambadas não pegaram. Porque aquilo que me fez estar na presença do Senhor. Guarde isso aí, os jovens e os adolescentes. Amém? Glória a Deus. Agora eu já estou mais tranquilo. Vamos lá? Não estou no nível daqueles que me antecederam. Estejam certos disso. Não é falsa modéstia nem falsa humildade. Mas gosto de falar do amor de Deus e da palavra do Senhor. Amém? O tema que me foi designado foi maturidade espiritual pelo estudo sistemático da palavra de Deus. Primeiro eu gostaria de conceituar a maturidade. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta. Se a mídia puder me auxiliar, você me dá 30 minutos da sua atenção. Em nome de Jesus. E militar, quando fala, tem que cumprir. Se não der, eu corto, porque eu sei que vocês têm Santa Ceia ainda hoje. Eu também pastoreio congregação. Pastoreio desde os meus 27 anos de idade. Aonde o exército me mandou. E a gente é transferido, irmãos. Dá um tempinho, você está aqui. E as crianças reclamavam. Pai, agora que eu comecei a fazer amizade, o exército, pum! E você não tem escolha. Você tem que ir. Quando você entra, você assina. É 2 anos em cada lugar e vamos embora. Quando nós fomos para a Colômbia, fomos eu, a esposa e as crianças. Um tinha 7 anos, o outro tinha 11. E fomos. E a Assembleia de Deus, quando você chega no lugar, você tem que ficar sentadinho no mínimo 2 anos. Para você se tornar conhecido, saber que convenção você é e tudo, não é? Eu nunca fiquei parado. Aonde eu chegava, e sabe como é que eu fazia? Eu ia de calça jeans, camisa polo, mas eu orava a semana inteira. Chegava na cidade, me estabilizavam, eles montavam a nossa casa e a gente ia de calça jeans e camisa polo. Sentava no último banco a família, se for aqui, Senhor mostra. Aí é uma bênção, né? Aí rapidinho, plá, 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 pum! Quem é você? Calma, depois eu me apresento, amém? Mudava para outra cidade, Jesus, o Senhor mostra a gente aonde que é, o Senhor quer nos usar, aonde for bênção. Rapidinho, as irmãzinhas do coque é uma bênção, né, irmão? Plá, 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 plá. Só tem divisa nos braços. Um dia eu falei assim, ó, eu vou brincar com ela, eu vou falar, eu sou militar, tenho divisa. O Espírito Santo falou assim, cuidado com o que você vai falar com ela, porque ela não é qualquer uma. O Espírito Santo é lindo, é ou não é? Eu, pum, me recolhi à minha insignificância. Nunca fiquei parado, sempre pastoreei. Santa Maria, Niterói. Vamos lá. Maturidade, irmãos. Maturidade. O que é maturidade? O que é a maturidade espiritual? Vocês já pensaram nisso? Parabéns quem teve essa ideia, parabéns ao pastor da igreja, que está dando prioridade ao ensino. Eu fico preocupado, muito preocupado. Igrejas que não têm escola dominical. Como que essas igrejas subsistem, irmãos? Igreja que não tem culto de ensino. Ó, deixa eu falar algo aqui, amém? Num estudo, num sermão, a gente profere aproximadamente entre 5 a 6 mil palavras. Não vou esgotar o assunto, que é um assunto dinâmico, enorme. Vamos falar alguma coisinha. Se eu falar qualquer coisa aqui que vá de encontro ao ensino do pastor de vocês, apague o que eu falei, fique com o ensino dele, amém? E o estudo é para mim hoje, amém? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas eu fico preocupado com igrejas que não têm escola dominical. Já viram alguma igreja que não tem escola dominical? Eu costumo dizer que culto, só sermão de culto, não segura crente. Qualquer ventozinho de doutrina, o Caio vai embora, vai para outra igreja, entrega o cartão de membro. Se o pastor trouxer uma palavra mais dura, nós estamos vivendo uma era de crente mimimi que só Jesus na causa. Agora,
crente acostumado com palavra, criado na escola dominical, crente que tem maturidade espiritual, meu irmão. Vem o que vier, ele vai orar e falar: Senhor, não é o que nós estamos querendo, é o que o Senhor está ministrando sobre o nosso coração. Esse é o crente que tem maturidade espiritual. Mas maturidade espiritual, irmãos, ela não se prova com palavras. Como que se prova a maturidade, pastor? A maturidade espiritual, ela se prova com o lidar. O lidar. Como que você lida com as pessoas? Por exemplo, se alguém é duro com você, como você reage? Se alguém dá uma palavra negativa, uma palavra agressiva, qual é a sua resposta? É aqui que nós enxergamos a maturidade. Eu só estou dando uma pincelada no conceito para você entender. O que é uma prova de maturidade, pastor? Qual é uma prova de maturidade espiritual? É exatamente o que eu acabei de falar. Como que você lida com pessoas que pensam diferente do que você pensa? Você já imaginou isso? Como é que você lida com essas pessoas? Pensa diferente de mim? Não quero saber. Está excluído do meu círculo de amizade. Pensa diferente de mim? Chega na igreja, onde que está o irmão fulano? Não, não penso o que eu penso. Vou sentar em outra carreira de banco. É assim, irmãos? Desculpa, neófito na fé. Vou melhorar. Pode ter alguém que não entendeu. Você não cresceu espiritualmente. Deu para entender um pouquinho o que é maturidade? Diga amém. Nós temos que ter isso, irmãos. Então, maturidade é o processo de crescer em Cristo. Como assim, pastor? Isso, irmão, saindo de uma mentalidade infantil para uma mentalidade madura. Não é porque o irmão pensa diferente de mim que eu não vou conversar com ele, que eu não vou ter amizade com ele, que eu não vou cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. E outra coisa, hein? Maturidade espiritual não se adquire com tempo de igreja, hein? Toma cuidado. E nem se adquire aquele que tem maior idade. Não, aquilo ali é crente há 40 anos. Pode ser crente há 40 anos, mas infantil espiritualmente. Nós vamos ler alguns textos daqui a pouquinho. Não é pela idade cronológica e nem pela idade que você tem de igreja. Não se adquire a maturidade. Não, esse crente é cascudo. Desculpa a palavra, eu falei que o meu vocabulário é simples. Esse crente é cascudo, isso aí tal. 45 anos aqui na igreja. Há 20 anos que está aqui. Mas se o pastor trouxer uma palavra mais salgada um pouquinho, ele não espera nem a bênção apostólica. Ou então ele vai e já para no gabinete, na porta do gabinete do pastor, cartãozinho de membro na mão. Aqui, pastor, não dá mais não. É assim ou não é? 25 anos de Assembleia de Deus. Só porque o pastor deu uma palavra mais dura, está querendo entregar o cartão de membro. Não vou mais liderar o departamento. Não, pastor, não vou reger mais, com aquela palavra neófito na fé. Infantil na fé espiritual. A palavra é para mim, tá, irmão? Vocês lembram que eu falei no início, não lembram? A palavra é para mim, por isso que eu falei, olha, fica com... Pastor, mas eu sou assim, pastor. Eu sou maduro espiritualmente, eu tenho maturidade espiritual, pastor. Então, deixa eu fazer um teste. Quanto mais maturidade espiritual nós temos, mais perto de Deus nós ficamos. Ih, rapaz, agora apertou. Quanto mais maduro espiritualmente, mais próximo de Deus nós estamos. E outra coisa, olha, mais dependente de Deus nós tornamos. Tem crente dependente de Deus aqui nessa noite, irmãos?
eu conversei um pouquinho para acalmar. E eu pastorei uma congregação assim, sabe? Os problemas dela é problemas de igreja grande. Só para vocês terem uma ideia, quinta-feira passada, eles preparam os diáconos com carinho, são 21 diáconos, preparam 500 cálices, 500 pães para a ceia. Daqui a pouquinho estão ministrando, estou vendo aquele corre. O que aconteceu? Cláudio é o responsável pela ceia. Faltou pão e cálice. Faz mais, meu filho. Depois chamei ele, quanto faltou, meu filho? Fizemos mais 50, só para vocês terem uma ideia. E eu estou acostumado a ministrar, não saio da minha congregação. Mas minhas pernas tremeram, porque primeiro o pastor é uma referência, tem pastor Marcelo, eu sei que tem grandes pregadores aqui, né? E como militar, eu vou falar que solta aqueles tiros de 12, já viu um tiro de 12, irmãos? Tiro de 12, do calibre 12, se bater nessa parede, arranca aqui, ó, onde que está uma divisa da janela com a outra. O meu não é um tiro de 12, é aqueles estalinhos de criança que joga no chão e você fica preocupado, sabe? Sabe o que é isso? Dependência de Deus, irmãos. Um dia eu falei, Senhor, eu já fiz isso, já fiz tal seminário, eu fiz faculdade. Por que minha perna fica tremendo quando eu vou pegar o microfone? O Senhor falou, porque você é dependente de mim. O dia que não tremer mais, você não precisa de mim. Eu falei, então pode tremer do alto da cabeça até a planta dos pés. Maturidade, irmãos. Você passa a ser dependente mais e mais de Deus. Você está entendendo? Você pode dizer amém? Maturidade, pastor. Quando nós vemos alguém refletindo a imagem de Deus, a gente se olha no espelho todo dia, é verdade ou não é? Quando você se olha no espelho, aí você vê você, não é? Quando o crente, ele amadurece, ele tem maturidade espiritual, ele reflete Cristo na vida dele. As atitudes dele são de cristão de verdade. O caráter dele. Ele, por exemplo, ele sabe reagir a uma situação, ele sabe reagir positivamente a uma situação adversa. Como assim, pastor? Ele está sofrendo uma essência, mas ele está firme ali porque ele não é destituído daquilo que ele crê. Coloca para nós, meu filho, Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, vocês leem comigo. Queridos, olha que coisa interessante. Então, ele sabe a condição dele, ele conhece o Deus que ele serve. Ele conhece o Deus que ele serve. E ele não esmorece por qualquer coisa. Esse é o crente que cresceu espiritualmente. Pode colocar para nós, por gentileza? Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Depois tem uma outra passagem também. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em... Olha que coisa, irmãos. Quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. E o versículo 4, é isso mesmo, irmãos. Então, quando você é tentado, quando você passa por uma tribulação, por uma adversidade, você sabe que tem um Deus que é maior do que aquela adversidade. O que é isso, pastor? Isso é dependência de Deus, aleluia. Isso é depender dele a todo instante. Isso é maturidade. A minha sogra tem 90 anos, é viva também. Lá todo mundo vive muito. Meus pais estão 87, minha mãe 85. A mãe da esposa 90 anos, serva do Senhor, Assembleia de Deus, Avenida dos Andrades, Juiz de Fora, pastor Samuel. E ela já passou por tantas lutas, crente fiel, sabe? Crente fiel. Que você chega lá e você pensa que você está vivendo, que não vai ter jeito. Você leva, meu Deus, vou conversar um pouquinho com a minha sogra, e a luta está quase sufocando.
Aí você conversa com ela um pouquinho, conta para ela a sua luta. Ela é feliz, genro, isso aí não é nada. Eu vou te contar o que eu passei. Aí quando ela começa a relatar o que ela já passou, a sua, que parecia uma montanha, vira uns grãozinhos de areia perto da experiência dela. Eu fico olhando, maturidade. Às vezes, não existe família perfeita, existe? Às vezes um filho fala um negócio, outro filho fala outro, ela me chama e fala assim, você é o pastor da família, coloca ordem nessa farofa, senão a velhota aqui vai ter que entrar em ação. Quando eu não consigo, ela entra no grupo e fala, aqui ó, vocês já casaram? Mas se vier na casa da mamãe, a palmada no traseiro não vai faltar. Ou vocês se ajeitam, ou eu corrijo. É claro que ela não faz, ela já falou para mim, eu não faço. Mas rapidinho eles se ajeitam lá. Tá tudo bem, mamãe. Maturidade espiritual. O problema enorme, ela transforma aquilo em grãos. Certa vez, Paulo escrevendo aos Coríntios, coloca na tela para nós, meu filho, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o 3 só também. E ele descobre, e ele escreve, ele até reconhecia, aquela igreja em Corinto, ela tinha um comportamento carnal. Eu vou mudar a palavra, um comportamento infantil. Paulo descreve que aquela igreja não tinha crescido espiritualmente, não tinha maturidade, não tinha, irmãos, maturidade. Coloca para nós, meu filho, primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3. E ele vai descrevendo, ele queria ensinar algo mais forte para aquela igreja, e ele se sente impedido de ensinar algo mais robusto, de avançar no ensino. Olha o que está escrito. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha lá. Por quê? Espirituais é quem tem maturidade espiritual. Quem cresceu espiritualmente. Eu não pude falar a vocês como a espirituais. Mas eu vou falar como carnal. Como? A meninos. Olha, irmãos, que absurdo. Paulo nota que a igreja não tinha maturidade. Ela era infantil espiritualmente. Não tinha crescido. Não tinha crescido, irmãos. E ele não pode nem falar como ele falava a pessoas maduras espiritualmente. Ele se sente impedido. Coloca o versículo 2, meu filho. Olha como ele vai alimentá-los. Com leite vos criei e pão com manjar. Porque ainda não podis, nem tampouco ainda podeis. Só a primeira parte do 3. Pode colocar o 3. Porque ainda sois carnais. Ainda não amadureceram. Ainda são infantis. Ainda são crianças. E qual era o problema? Aqui na Assembleia de Deus Ide não tem, lá em Correias tem. Qual era o problema entre eles? Divisões, grupinhos. Posso usar essa palavra? A panelinha. Vê qualquer coisa lá no grupo da igreja, aí chama no particular. Irmão, lá em Correia eu tenho que orar por aquele povo, irmãos. Me ajuda a orar por eles. Lá tem, irmãos, vocês acreditam nisso? O que estava acontecendo em Corinto. E Paulo fala, eu não posso nem avançar, porque vocês não cresceram. Só Jesus na causa, irmãos. Então nós temos que crescer espiritualmente. Nós vamos falar rapidinho aqui. Meu tempo já vai esgotando. Fiquem tranquilos, eu vou cumprir meu tempo. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos.
Eu estava servindo em Niterói. Fui liderar jovens, um campo enorme. Saudoso pastor já dorme no Senhor, José Martins Filho. Um bairro chamado Barreto, Niterói. E nós saímos para evangelizar com a mocidade, sabe que dia? De sexta para sábado. Muito baile funk. Olha lá, irmão, vigia na terra. Vocês não vão usar, mas os mais experientes. Aquela época da Furacão 2000, eu estava servindo no Rio. O funk crescendo. E 10 horas da noite eles iam para os bailes. Não vai 10 horas não, pastor, porque nós vamos até apanhar. Sabe que hora que a gente ia com a mocidade? 5 horas da manhã. Eles saindo do baile. E saíam decepcionados. Você falava só assim, ó, Jesus te ama. Ah, eu quero Jesus. A mocidade praticamente era toda oriunda de baile funk. Eu ganhei uma pessoa para Jesus, o irmão Carlos. Escutem, irmão Carlos. Irmão Carlos aceitou Jesus, discipulamos ele, batizamos, diácono na casa do Senhor. E eu, pastor dos jovens. Tinha dia que o pastor Zé Martins botava para ministrar. Não, ministra você hoje. E o dia que era aquela palavra dura, sabe? Conserta-te, toma vergonha na cara. Quando eu ia embora, passava por ele na porta, ele apertava minha mão e falava assim, pastor Joel, como Deus falou comigo hoje, pastor Joel, chorando. Eu achava aquilo lindo. O dia que era aquela palavra, o pregador, eis que eu estou contigo, levanta a tua cabeça e avança. Eu passava na porta, ele apertava minha mão e falou, pastor Joel, como Deus falou com o senhor hoje. O dia que a madeira descia, era para ele. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, diácono Carlos, o senhor alcançou a maturidade espiritual muito rápido. Sabe por quê, pastor? Porque vocês que me discipularam, a igreja me ensinou a me aproximar do Senhor. Aproxime-se de Deus, crente. Eu já contei isso aqui, eu já falei esse assunto. Eu quero alertar a igreja também, que a maturidade espiritual, ela não é instantânea. Não é de hoje para amanhã. Não é do dia para a noite. Não. Não. Eu quero ler um texto com os irmãos. Coloca na tela para nós. Primeira epístola agora Hebreus capítulo 5, versículo 12, por favor. Preste atenção nesse texto para vocês verem uma coisa. Deixa eu ler esse texto primeiro, depois eu leio um outro texto. Leiam comigo, por gentileza. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, para um minutinho, para tudo agora. Não é do dia para a noite. Lembra do início? Não é porque eu tenho 25 anos de Assembleia de Deus ID. Não, estou aqui há 40 anos, meu cartão de membro é o 00, pensa até que é o James Bond, né? 007. Antigo. Tem uma irmã na congregação de Correio, irmã Leni. O cartão dela é o 007, vocês acreditam nisso? E tem um monte de pastor no campo que foi aluno da escola dominical, criança. Ela era a tia Leni. E está lá firme, ela não gosta de falar a idade dela. O irmão dela já fez 93. O presbítero Valtemar canta o hino da harpa comigo, lê a Bíblia sem óculos. E ela está lá até hoje cuidando das crianças. Saudoso amigo, pastor Paulo Moraes, foi aluno dela da escola dominical. Imagina a idade dessa irmã. Mas não é pelo tempo, porque pelo tempo já poderia ser mestre. Ainda vos necessiteis de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Olha aqui, irmãos. Isso é impressionante. Deixa eu me adiantar, eu vou pular uma parte aqui. Coloque aí para mim, meu filho, por favor. A primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Como é que é isso, pastor? A maturidade não é de hoje para amanhã. Não é do dia para a noite. É tempo e algo mais. Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho no algo mais.
Deixa eu abrir aqui, não tem problema não. Primeira epístola de João, irmãos, diz assim, olha. Capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. 12. Filhinhos, preste atenção agora. Escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Filhinhos, agora notem. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Agora ouçam. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Observe, irmãos, a maturidade espiritual, você alcança ela obedecendo a alguns estágios, obedecendo a alguns requisitos. Você pode dar uma olhadinha, que a Bíblia de vez em quando nos chama de família. E nós lemos esse texto, não é por acaso. Notem aqui, ó. Ele começa o versículo 2 dizendo, filhinhos. Aí depois ele fala de pais. Aí depois ele fala de jovens. Aí ele volta a falar de filhos. Vamos colocar na ordem? Filhinhos, jovens e pais. Como assim, pastor? Filhinhos. Eu sei que você pode estar pensando assim, pastor, isso aí é uma expressão carinhosa que Paulo usava para com a igreja. Sim, eu concordo com você. Mas eu preciso te falar também que ele estava se referindo a neófitos na fé. Novos na fé. Aquele que não amadureceu. Aquele que não adquiriu maturidade espiritual. Você pode observar, alguém leia para mim, por favor, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Paulo vai usar a mesma expressão. A mesma expressão. Por quê? Porque ele está falando daqueles que não cresceram espiritualmente, daqueles que não avançaram. Então ele chama de filhinhos, está na tela. Desejei afetuosamente, olha lá, como meninos novamente nascidos, o leite racional. E só trata, você até toma leite, né? Eu vim da roça, posso falar um negócio para os irmãos aqui, abrindo parênteses? Vim da roça. Tirei muito leite, dos 7 anos de idade até os 17 anos, tirei muito leite. Vou te dar um conselho, fica triste comigo não, só abrindo parênteses. Mas o bezerro que a vaca produz, ele só toma leite até 1 ano de idade, depois nunca mais ele toma leite. Por que a gente velho toma leite, irmãos? Depois você raciocina e pensa nisso. Então Pedro vai usar a mesma expressão, desejei afetuosamente, como menino novamente, nascidos, o leite racional. O que Pedro estava dizendo, o que Paulo estava querendo dizer? Cresçam espiritualmente, irmão. Igreja amadurece, adquire a maturidade espiritual. Aí nós vamos avançando um pouquinho, aí o versículo, ele continua o versículo de número, vai avançando e ele fala assim, jovens, observe, irmãos, eram filhinhos, agora ele chama de jovens. Aí ele faz uma referência ao jovem. Jovem, vocês é forte, já venceram o maligno. Quando ele fala sobre jovem, começa a ser alimentado, não mais com leite racional,